Olá, galerinha, mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é razão, capítulo 1, razão. Nós vamos fazer o início dos nossos estudos aqui sobre as frações. Então a gente vai entender o conceito de razão. Observando nosso livro aí, olha a seguinte situação. No treino de vôlei, o que aconteceu? A cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Então o que ela está fazendo aqui, pessoal? Para comparar os números de saques que deram certo com o total de saques de Cláudia, podemos usar uma fração. Então aqui no numerador, que é o número que fica em cima, o denominador o que fica embaixo. O numerador é o número de saques certos e o denominador é o total de saques. Então ela acertou 9 saques de um total de 10. Então ela fez a representação 9 décimos. Então o que acontece? Então o número de acertos dela foi de 9 a cada 10 saques. O que acontece? Essa fração aqui representa o rendimento de Cláudia nos saques. Toda vez que nós temos uma fração, toda fração é uma divisão. Então, toda vez que nós falamos de razão, nós estamos falando de uma divisão. Nós temos o numerador dividido pelo denominador. Então, isso aqui é a razão 9 décimos. Exemplo 2. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Como que a gente pode fazer essa comparação? Quando a gente vai fazer, a gente pode fazer essa comparação de duas formas. A gente pega o total de vagas, divide pelo número de candidatos, né? Quer dizer, o contrário, né? O número de candidatos são 240 vagas para disputar 120 vagas. Então você vai pegar 240 dividido por 120, que vai dar 2. Aqui ele representou na forma de fração e simplificou, ficou 2 para 1. O que isso quer dizer aqui? Isso quis dizer que a cada 2 candidatos eles estariam disputando uma vaga. Então esse era o sentido da razão. Ou também nós podemos fazer essa divisão de uma outra forma. A gente pega 120 vagas e divide por 240 candidatos. A gente representa na forma de razão, 120 dividido por 240. Corto esse 0 com esse 0, simplifico 12 por 12, 24 por 12, que dá 2. Então, ficou a razão de 1 meio. Então, o que isso quer dizer? Que a cada vaga nós temos 2 candidatos. Então, pessoal, toda vez que a gente for falar de razão, nós estamos falando de divisão. Então, você vai pegar um número e dividir pelo outro. Essa divisão, que vai estar na forma de fração, é uma razão. Então, toda razão é uma divisão. Então, nas duas situações apresentadas, comparamos dois números usando uma divisão. O quociente obtido é a razão entre esses dois números, tomados na ordem considerada. Sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B, o quociente A dividido por B na forma fracionária ou A dividido por B. Também é importante, pessoal, nós falarmos o seguinte. Quando a gente tem uma razão, os termos da razão eles têm recebem nomes especiais. Vocês já sabem que toda fração ela tem um numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador, o número que fica embaixo. Só que na razão nós temos nomes especiais. O numerador é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. Aqui está na forma de fração, a razão representada, ou aqui na forma de divisão, que também é uma razão. Então, o primeiro número aqui é chamado de antecedente, o outro é de consequente. Então, é dessa forma, pessoal, que nós fazemos a representação das razões.
Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, alguns exemplos. Vejamos mais algumas situações. Qual a razão entre o número de acertos e o número total de arremesso? Toda vez que vocês forem ver qualquer exercício sobre razão, vai ser uma divisão. Falou em razão, é uma divisão. Então, o que acontece? Ela, de um total de 15 arremessos, ela acertou 9. Então, sempre assim, pessoal. Vocês vão colocar sempre o total no denominador, ou é o número, que é o nome especial que a gente chamou aqui, ó, denominador ou consequente. E o primeiro número de cima, antecedente. Então, o que acontece? O total sempre vai ser o consequente. Então, o que acontece, pessoal? O número que vem em cima no numerador a gente chama de antecedente, o que está no denominador a gente chama de consequente. Numerador, denominador. Então, o total a gente coloca sempre no denominador. Então, ela acertou 9, vem no numerador, e o 15 no denominador. Então, a razão 9 quinzeavos, a gente simplificando, dividindo o numerador e o denominador por 3, vai dar 3 quintos. Então, isso quer dizer o quê? De cada 5 arremessos, ela acerta 3. De cada 5 arremessos, ela acerta 3. Então, essa é a razão 3 quintos. Outro exemplo. Qual é a razão entre a área da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Então, se eu quero a razão entre as áreas, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular a área da região 1 e depois a área da região 2. O que acontece? Para facilitar, eu vou deixar aqui em centímetros e vou transformar aqui essas medidas em metros para centímetros. Eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, o que você faz para transformar de metro para centímetro? Só multiplicar por 100. 1 vezes 100 dá 100 centímetros. Então, esse lado aqui é 100 centímetros. E 1,2 vezes 100 dá 120 centímetros. Eu calculo a área da região retangular. Como que eu calculo a área de um retângulo? É o produto da largura vezes a altura. 60 vezes 40 dá 2.400 centímetros quadrados. E aqui, 120 vezes 100 dá 12.000 centímetros quadrados. Aí eu vou pegar os 2.400, que vai estar no numerador, e o 12.000, que vai estar no denominador. Então, a razão vai ser a área da região 1 dividido pela área da região 2. 2.400 dividido por 12.000. Eu faço a simplificação aqui, eu posso cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Vou simplificar, vai sobrar 24. 24 dividido por 24 dá 1. E 120 dividido por 24 vai dar 5. Então, eu tenho a razão de 1/5. Isso quer dizer o quê? Que para cada centímetro quadrado da região 1, eu tenho 5 centímetros quadrados da região 2. Então, a área da região 2 é 5 vezes a área da região 1. Então, a razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que exprimem suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. Então, foi por isso que nós transformamos aqui essas medidas em metro para centímetro. Porque você não pode fazer uma razão estando o numerador em centímetro e o denominador em metro. Tem que estar sempre na mesma unidade. Ou eu transformo tudo para centímetro, ou eu transformo tudo para metro. Se eu for trabalhar com tempo, ou está tudo em minutos, ou está tudo em segundos, ou está tudo em hora. Você nunca pode trabalhar com unidades diferentes para cálculo de razão. Então, espero que tenha ficado claro o estudo de razão. Qualquer coisa, voltem no início do vídeo, leiam essas páginas do livro aqui, né, que é a página 203, 204 e 205. E qualquer dúvida vocês mandem no grupo. Até a próxima aula e até mais.